Oi, família! Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos cuidar do tema Defensoria Pública. Falar da Defensoria Pública é falar de função essencial à Justiça. Veja, o artigo 5º, inciso 74, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Veja, dentro da temática da chamada assistência jurídica, nós temos o importantíssimo papel da Defensoria Pública, que é o advogado dos necessitados, vale dizer, daqueles que comprovem insuficiência de recursos. A Defensoria Pública, ela atua como um importante instrumento de efetivação ao acesso ao Poder Judiciário. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, diz que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse é o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da proteção judiciária. Porém, para que a pessoa vá ao Poder Judiciário, para que ela busque ao Poder Judiciário, em regra, precisa de um advogado, porque o advogado é quem dispõe da chamada capacidade postulatória, ou seja, a capacidade para postular, para pedir, para submeter ao pedido, ao juiz. Agora, quando a pessoa precisa, então, buscar o Poder Judiciário e não tem condições de arcar com os custos de um advogado, ela pode, então, utilizar-se dos serviços da Defensoria Pública. O nosso comentário aqui nessa aula, principalmente, vai girar em torno do artigo 134. Vamos analisá-lo? Vem comigo. Funções essenciais da Justiça, o meu comentário, principalmente, artigo 134 do texto constitucional. Vamos lá. Algumas notinhas introdutórias. Como eu disse, nós temos no artigo 5º, inciso 35, o princípio do amplo acesso ao judiciário. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, princípio da proteção judiciária. Porém, em regra, deixa eu dar uma melhoradinha aqui, em regra, é necessária, vou colocar assim, é necessário o quê? Advogado. Por que eu coloquei em regra? Porque existem exceções. Por exemplo, no caso do habeas corpus, no caso da Justiça do Trabalho, conforme definido lá na CLT. Também algumas demandas perante os juizados especiais. Então, em regra, o advogado é necessário. E se a pessoa não tiver condições de arcar com os custos do advogado ou mesmo do processo, o 574 fala da assistência jurídica integral e gratuita. É aqui, dentro dessa assistência jurídica, que nós temos, por exemplo, a justiça gratuita, o benefício da justiça gratuita, e temos também a assistência judiciária. Assistência judiciária. Aqui na assistência judiciária, nós vamos chegar à Defensoria Pública, que vai prestar orientação e a defesa em todos os graus dos necessitados. Vale destacar que essa disposição toda, a Constituição diz que é aos que comprovem insuficiência
de recursos. A justiça é para todos, mas aqui é para quem comprova insuficiência de recursos. A Constituição Federal, né, ela trata da Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela é organizada por lei. Por exemplo, a Lei Geral da Defensoria Pública é a Lei 80, lei complementar, na verdade, né? É a Lei Complementar 80 de 1994. Essa lei estabelece que a Defensoria Pública, ela se divide em Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios. Opa, voltando aqui. E nós temos também a Defensoria Pública dos Estados. Detalhe importantíssimo: a Defensoria Pública do DF, desde a Emenda Constitucional 69 de 2012, vai ser organizada pelo próprio DF. Organizada e mantida pelo próprio DF. Veja que até a Emenda 69 de 2012 era organizada e mantida pela União. Era organizada e mantida pela União. A Defensoria Pública do DF, então, desde a Emenda 69, é organizada e mantida por quem? Pelo próprio Distrito Federal. Quando a gente pega, eu vou colocar alguns artigos aqui, depois vale a pena dar a lida, ó. O artigo 24, o inciso 13, você vai ver competência concorrente, né, entre a União e os estados, por exemplo, para legislar sobre assistência jurídica e defensoria pública. Quando você pega o artigo 48, inciso 9, você vai ver que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, dispor sobre o MPU, a Defensoria Pública da União e também dos territórios. Quando você pega o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, deixa eu melhorar aqui, inciso 2, a linha D, você vai ver a iniciativa privativa do presidente da República para a lei geral, né, sobre a organização da Defensoria Pública da União. Então fica atento, ó. Fica atento com esses dispositivos, dá uma lida em cada um deles. Eu aqui citei, mas depois leia completamente cada inciso para que você tenha faça uma análise mais completa, uma abordagem mais sistemática. Continua comigo. Agora vamos fazer a leitura do 134. A Defensoria Pública, veja, toda ela é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe. Quando a Constituição fala assim, ó, incumbindo-lhe, isso aqui é sua missão. É sua razão de ser. Qual é a missão dela? Ó, como expressão de instrumento do regime democrático, fundamentalmente o quê? Ó, qual é o papel da Defensoria Pública? Orientação jurídica, promoção de direitos humanos e defesa em todos os graus. Espera aí, deixa eu parar por aqui. Qual é a missão? Primeiro, orientação jurídica. Segundo, promoção de direitos humanos. Terceiro, defesa. Cuidado, muitos pensam que é só a defesa em todos os graus dos necessitados, e não é. Nós temos 3 missões aqui, 3 papéis, em especial com a redação dada pela Emenda Constitucional 80 de 2014. Então, ó, ela vai fazer a orientação jurídica, promoção de direitos humanos e defesa em todos os graus, defesa judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, e
gratuita de quem? Dos necessitados. Lembra? Aqueles que comprovem insuficiência de recurso. Comprovação essa que pode se dar até por uma declaração de próprio punho, na forma do artigo 5º, inciso 74, que a gente já fez um comentário objetivo. Necessitado quem é? Pode ser o brasileiro, pode ser o estrangeiro que esteja aqui e também a pessoa jurídica. Desde que comprove o quê? Insuficiência de recursos. Beleza? Continua comigo. Ó, decisão do Supremo importante. Defensoria Pública e implantação. Omissão estatal que compromete e frustra direitos fundamentais de pessoas necessitadas. Situação intolerável. Intervenção do Poder Judiciário concretizadora de programa constitucional destinado a viabilizar o acesso do necessitado à orientação jurídica integral e gratuita e à assistência judiciária gratuitas. Legitimidade dessa atuação do juiz e dos tribunais. O papel do judiciário na implementação de políticas públicas instituídas pela Constituição e não efetivadas pelo poder público. A fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria dos custos dos direitos. Impossibilidade de sua invocação, ou não pode invocar a reserva do possível para legitimar o injusto inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmente impostos pelo Estado. Fica atento. Olha só. Como a Defensoria Pública é um importante meio de efetivação do amplo acesso ao Poder Judiciário, principalmente porque se trata de uma atuação junto às pessoas necessitadas, aos que comprovem insuficiência de recursos, a omissão do Estado em implantar a Defensoria Pública, segundo o Supremo, frustra direitos fundamentais dessas pessoas. Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário, então, exigir uma atuação do poder público, exigir a implementação dessa política pública. Por quê? Porque é um dever constitucional. Via de regra, quem tem que colocar em prática as políticas públicas é o Poder Executivo. Contudo, no caso de políticas públicas determinadas pelo próprio texto constitucional, o Supremo entende que não há ingerência, não há aí um conflito, não há aí uma contrariedade ao princípio da separação de poderes. Por quê? Porque, nesse caso, o Poder Judiciário está exigindo o cumprimento da própria Constituição Federal. Então, a omissão em implantar a Defensoria Pública frustra direitos fundamentais, na medida em que essas pessoas necessitadas dependem da Defensoria Pública para ingressar em juízo. Então, a omissão na implantação acaba frustrando direitos. E nisso, o Poder Judiciário pode ingressar e exigir, né, que o Estado implemente essas políticas públicas constitucionalmente determinadas. Beleza? Continua comigo aqui na leitura. Vem para cá. Ó, a Defensoria Pública revela o quê? Se revela como um instrumento de democratização do acesso às instâncias judiciárias, de modo a efetivar o valor constitucional da universalização da justiça. Por desempenhar com exclusividade um mistério estatal genuíno e essencial à jurisdição, a Defensoria Pública não convive com a possibilidade que seus agentes sejam recrutados em caráter precário. Urge estruturá-la em cargos de provimento efetivo e mais que isso, cargos de carreira, então vai ter que ter concurso aqui. Ó, a estruturação da Defensoria Pública em cargos de carreira, mediante concurso público de provas e títulos, opera como garantia de independência da instituição, a se refletir na boa qualidade da assistência a que fazem jus os estratos mais economicamente débeis da coletividade. Então, não pode o Estado colocar o pessoal, por exemplo, carga em comissão para exercer esse papel. O Supremo entende que esse munus tão importante tem que ser exercido por servidores de carreira. Por quê? Porque isso vai garantir o quê? Independência técnica na atuação. Beleza? Continua comigo, ó. Norma estadual que atribui à Defensoria Pública defesa judicial de servidor público estadual,
processado civil ou criminalmente em razão do regular exercício de cargo. O Supremo entende que isso, extrapola o modelo da Constituição, o modelo qual restringe as atribuições da Defensoria Pública à assistência jurídica que se refere ao 5º 74, que é a defesa dos necessitados. Então, não pode colocar a Defensoria Pública como um advogado específico de servidor público, pelo exercício regular de suas funções. O servidor, como cidadão, se comprovar a insuficiência de recurso, beleza, mas dizer que a Defensoria Pública é o advogado do servidor, especificamente, aí é inconstitucional, segundo o Supremo. Lei complementar, nós já vimos, é a Lei Complementar 80 de 94, organizará a Defensoria Pública da União e do DF dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados. Lembrando que com a emenda 69 de 2012, a Defensoria Pública do Distrito Federal passou a ser organizada e mantida pelo próprio DF. Beleza? Então, organizará ela em cargos de carreira, providos na classe inicial mediante concurso de prova e título, assegurado a seus integrantes. O que é que eles têm? Inamovibilidade. Quem é que tem também? Ministério Público e juízes. E, detalhe importante, é vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, Defensor público é regime de dedicação exclusiva. Não pode exercer advocacia fora das atribuições institucionais. Fica atento. O Ministério Público também está proibido. O juiz também está proibido enquanto no exercício da judicatura, né? Vamos lá. Questão muito importante é acerca da autonomia da Defensoria Pública. E aí nós temos a emenda 45 e a emenda 74 que cuidaram bem disso. As defensorias públicas estaduais, veja que o nosso comentário começa com a Defensoria Pública Estadual. São asseguradas autonomia funcional e também administrativa. E, além disso, a iniciativa da proposta orçamentária dentro dos limites da LDO. Beleza? Então, a Defensoria Pública Estadual, com a emenda 45 de 2004, ela e somente ela recebeu autonomia funcional e administrativa e ainda a iniciativa da proposta orçamentária. Agora não mais é feita pelo próprio Poder Executivo, e sim pela própria Defensoria Pública. Porém, a emenda 74 de 2013 estendeu essa autonomia a quem? A Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Resumindo, a emenda 45 com a emenda 74 de 2013, ambas estenderam a autonomia a toda a Defensoria Pública. Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. Tem autonomia funcional e tem autonomia administrativa e também pode fazer a iniciativa da proposta orçamentária, obedecendo o quê? A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma decisão importante do Supremo, a emenda 45 de 2004, deixa eu voltar, a emenda 45 de 2004 outorgou expressamente o quê? Autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública Estadual, além da iniciativa para propositura de seu orçamento, donde ser, inconstitucional norma local que estabelece vinculação de Defensoria Pública a determinado o quê? Secretaria. É inconstitucional, fica atento com isso. A norma de autonomia inscrita no 134, parágrafo 2º, é de eficácia plena e aplicabilidade o quê? Imediata, dado ser a Defensoria Pública um instrumento de efetivação de direitos humanos. Lembra? Efetivação de direitos humanos, orientação jurídica e defesa judicial e extrajudicial. Então, a norma que confere autonomia é de eficácia plena e aplicabilidade o quê? Imediata. E a vinculação
a secretaria é inconstitucional. Continua comigo. Opa, deixa eu voltar. Nos termos do 134, parágrafo 2º da Carta, não é dado ao chefe do Executivo Estadual, de forma unilateral, reduzir a proposta orçamentária da Defensoria Pública. Lembra que a Defensoria Pública tem a autonomia para elaborar a sua própria proposta orçamentária, isso é autonomia financeira. Então, não cabe ao Executivo diminuir a proposta. O que ele vai fazer é mandar essa proposta para o Legislativo e o Legislativo, se for o caso, é que pode fazer qualquer ajuste nessa proposta, beleza? Ó, a emenda constitucional 80 de 2014, ela diz assim, constitucionalizou o quê? São princípios institucionais da Defensoria Pública: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Vale destacar aqui o artigo 127, parágrafo 1º. Por quê? Porque esses princípios também são idênticos aos do Ministério Público. Ó, aplicando-se também no que couber o disposto no 93, lá fala, por exemplo, sobre investidura, sobre promoção, e também o inciso 2 do 96. O artigo 96, ele cuida da competência do Poder Judiciário para, por meio de projeto de lei apresentado ao Legislativo, alterar número, né, de membros, criação de varas e tal. Então, no que couber, isso vai se aplicar também à Defensoria Pública aqui pela emenda 80 de 2014. Beleza? Aqui, então, nós fechamos, joga aqui na tela comigo. Aqui nós fechamos, então, essa temática da Defensoria Pública. Depois faça a leitura completa do 134 com esses comentários, porque isso é importante para a prova. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!